Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro vídeo dessa monumental, extraordinária, não tenho nem palavras para dimensionar o quanto é precioso esse comentário exegético da carta aos Efésios do Harold Hoehner. A Vida Nova fecha um ano de 2023 com chave de ouro, trazendo essa preciosidade que é o melhor comentário de Efésios do mundo. É considerado o melhor comentário de Efésios do mundo. Se você listar o top 5 da carta aos Efésios, os melhores do mundo, você tem que colocar lá o comentário do Harold Hoehner. O primeiro vídeo eu dei mais, falei da introdução, né? A introdução dele que é detalhada, tá? Fala dos aspectos históricos, culturais, sociais, enfim, assista o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu comecei a mostrar, alguns irmãos pediram para eu ler algumas passagens, e eu li o capítulo 4, versículo 8, que o irmão Kenny Rogers pediu para eu ler, e também iniciei a leitura do capítulo 5, versículo 18, só que eu li só a primeira parte, a parte A, quando Paulo fala para não se embriagar com vinho e que há contenda. E nesse terceiro vídeo eu vou retomar ao capítulo 5, versículo 18, lendo a segunda parte, explicando a segunda parte, né? Ou melhor, como o Hoehner interpreta, como ele trabalha o texto, e vou mostrar aqui outros textos para vocês. Quem sabe eu possa fazer um quarto vídeo, né? Quarto vídeo. Então, vamos aqui para a abordagem que nós paramos, né? Assista aí os reviews, o segundo review, que você vai pegar o fio da meada. Eu não vou repetir aquilo que eu já falei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, senão eu vou perder tempo aqui. Então, eu terminei citando para vocês, lendo para vocês, a primeira parte, né, a parte A do versículo 18. Do versículo 18 do capítulo 5, onde Paulo fala para não se embriagar com vinho. E agora a segunda parte, Paulo fala para nós ser cheio, ou para se enchermos do Espírito Santo, que é o imperativo. O que é o imperativo no grego é uma ordem. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem. E ele já fala aqui, ó, Efésios capítulo 5, do 18, parte B, 18, parte B até o 21. Eu vou ler só o versículo 18 aqui, rápido, resumir, né, o versículo 18, porque é muita coisa. Conforme seu costume, Paulo instrui os crentes não apenas sobre a maneira que não deve viver, mas também sobre a maneira correta de viver. O crente não pode ser um ébrio, né? Um bebum, um cachaceiro. Ele tem que se abster, tem que tomar cuidado do vinho, da bebida. Ele lhes havia dito que não fossem insensatos, mas sábios, tá? Que não se tornassem tolos, mas entendessem qual é a vontade do Senhor, que não se embebedassem com vinho, pois na embriaguez há dissolução. Agora ele apresenta a exortação positiva: sejam cheios pelo Espírito, ou do Espírito. E aqui você tem a parte B, né? A ordem de Paulo. E como eu falei, tanto no primeiro vídeo como no segundo vídeo, o Hoehner, ele trabalha palavra por palavra, tá? Fazendo a exegese. Então você sempre vai ter o texto grego, que é o texto enchei-vos do Espírito. A tradução, mas sejam cheios do Espírito, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito, que é uma ordem. E aqui ele começa o comentário, né? Ala Preuroste em pneumati, que é o Espírito, né? Mas sejam cheios do Espírito, essa é a tradução. Essa frase indica o terceiro contraste, assim como nos versículos 15 e 17. Aqui a declaração negativa é contrastada com a afirmação por meio da conjunção adversativa, mas.
O contraste não é entre o vinho e o espírito, mas entre os dois estados expressos pelos dois verbos. Estar bêbado com vinho leva à dissolução, mas ser cheio do espírito leva à alegria na comunhão e à obediência aos mandamentos da vontade do Senhor. Alguns comentaristas pensam que aqui espírito não se refere ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Portanto, devemos ser cheios no espírito. É interessante que no grego não tem letra maiúscula nem minúscula, tá? Então, como nós sabemos que é o Espírito Santo? Pelo contexto, certo? Mas isso é improvável. Não é o espírito humano, né? É o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. O que significaria encher um espírito humano? Com o que ele seria cheio? Se é o espírito humano, não tem sentido. Acaso o resultado seria o que é expresso nos versículos seguintes? É interessante observar que aqueles comentaristas que sustentam essa ideia têm dificuldade de explicar a natureza do enchimento. Em última instância, eles pensam que o espírito humano tem de estar relacionado ao Espírito Santo, pois o espírito humano, quando deixado à própria sorte, se inclina para o mal. Assim, Westcott, que defende essa ideia, declara: supõe-se que apenas o Espírito de Deus pode satisfazer o espírito do homem. Embora ele entenda que o referente é o espírito humano, no fim ele chega à mesma conclusão. Além disso, o autor de Efésios usa o vocábulo espírito outras 13 vezes na carta aos Efésios. Está aqui os textos, que você pode ler aí na sua carta, pesquisar, né? Ou então, com esse comentário em mãos, você pegar cada versículo, né, e fazer um estudo, ou ler o comentário do Ronald. E em cada uma delas se refere ao espírito fora da pessoa. A um espírito fora da pessoa. Uma vez se refere ao espírito do diabo, ou de seus emissários, capítulo 2, versículo 2, mas nas outras 12 ocorrências se refere ao Espírito de Deus. São contestados, mas aqui está o versículo 17, capítulo 4, versículo 3, versículo 23, são contestados, mas essas passagens já foram examinadas. Assim é natural pressupor que aqui o Espírito se refira ao Espírito Santo. Além disso, 2 outras vezes no Novo Testamento, está aqui o texto, o uso do vinho é contrastado, tá, com o Espírito. Em ambos os casos, a palavra Espírito se refere ao Espírito Santo. Além do mais, caso se referisse ao espírito humano, o substantivo teria sido modificado por um pronome possessivo ou pelo menos por um artigo, definindo, né? Portanto, aqui parece provável que o autor esteja fazendo referência ao Espírito Santo. Então, quem é cheio do Espírito Santo não se embriaga. Quem é cheio do Espírito Santo não é cachaceiro. Quem é cheio do Espírito Santo é prudente. Quem é cheio do Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter a mente controlada pelo Espírito Santo. E isso vai reverberar na família, tá? O marido, a mulher, ela é submissa ao marido no Senhor, e o marido ama a sua esposa, dando a sua vida por ela, porque ambos, o casal, estão cheios do Espírito Santo. E quando o marido é cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, assim também a esposa, o lar não tem conflito, porque o casamento é um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Paulo fala isso no capítulo 5, versículo 32. Então ele vai fazendo uma exposição aqui, a exegese do texto, e depois ele vai aplicar. Ele vai aplicar, tá? Porque a passagem está relacionada. Quando Paulo começa a falar do casamento, a submissão da mulher, mas a mulher, ela é submissa, tá, ao marido que a ama, ao marido que dá a vida dele por ela, tá? Uma mulher que é bem amada, bem tratada, bem cuidada, que o esposo sabe das suas responsabilidades, é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem controlado pelo Espírito Santo, ela não vai ter dificuldade de ser submissa. Então você tem a parte feminina no casamento e a parte masculina. E ambos se completam. Então Paulo não é machista, né? Paulo não é machista. Então ele vai, como a passagem é longa, né? As páginas são bem longas aqui, eu não vou ficar lendo, não vou ficar só aqui. Então eu estou resumindo o que Paulo
fala aqui, né? Aí nos versículos 19 a 21, vai falar das consequências de uma vida cheia do Espírito Santo. Quais são as consequências? Você tem um falar, versículo 19, parte A, falando um com os outros por meio de salmos, hinos e cantos espirituais. Olha só, uma vida cheia do Espírito Santo. Aí ele vai explicando, tá? Ele vai explicando. É bem detalhado, gente. Depois, cantar, que é louvor, né? E ele explica que louvor é esse. Depois você tem aqui, ó, a terceira coisa, agradecer, dando graça sempre por todas as coisas a Deus Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo sempre se refere na carta aos Efésios a Deus como Pai, tá? Como Pai. E o Roner explica isso muito bem. Porque naquela época, como a cidade de Éfeso era uma cidade pagã, os adoradores dos deuses, de Apolo, de Zeus, de Afrodite, de Diana, que era a padroeira da cidade, nunca chamavam os deuses de pai ou de mãe. Eles tinham medo dos deuses. Eles tinham medo de os deuses jogarem praga. Por isso que eles ofereciam sacrifícios. Com Deus não é assim. Deus não é semelhante aos deuses, a Diana, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, a Dionísio. Não. Ele é pai. E se ele é pai, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é bondoso. Por isso que Paulo repete várias vezes a palavra pai. Deus é o nosso pai. Ele é o pai de Jesus Cristo e também é nosso pai. Porque Jesus, mediante o seu sacrifício, nos adotou. Nós somos filhos por adoção. Meu Deus, é maravilhoso. Aí você tem o texto grego, a tradução e o comentário. A exegese do texto e a aplicação. Depois, tá, continuando, ó, a quarta coisa. Quem é cheio do Espírito Santo se sujeita. Por quê? Paulo fala aqui, ó, submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Que Paulo fala do uso, né? A submissão é geral dos crentes, porque estão cheios do Espírito Santo. Aí depois você tem aqui a aplicação, tá? Que é os versículos 22 ao capítulo 6, versículo 9. A aplicação. Aí você tem um discurso aqui, ó, discurso 7, que é o código doméstico, como funcionava naquela época. Show de bola. E depois, queridos, você tem aqui, ó. Meu Deus do céu, aqui é muita coisa. Naquela época tinha hierarquia, gente, entre o homem e a mulher. O homem mandava da mulher. A mulher era um objeto. No Evangelho isso não acontece. A mulher não é objeto. A mulher também é filha de Deus. A mulher tem os mesmos benefícios que o homem tem. A mulher foi salva, a mulher foi restaurada, a mulher foi santificada, a mulher foi regenerada. Em Cristo, tá, as diferenças caem. Não tem isso. Homem e mulher estão em pé de igualdade em relação à salvação. Olha o poder do Evangelho. Ele fala tudo isso nesse discurso aqui, no Código Doméstico, que ele trabalha o contexto histórico e cultural da época e fala do Evangelho. Tá? Aqui, ó, ele vai te dar os elementos da forma do Código Doméstico de Efésios. Tá? Você tem os versículos 22 a 24, o grupo esposas, o imperativo sujeite-se ao marido e o desenvolvimento como ao Senhor. Assim como a mulher é submissa ao Senhor, ela deve ser ao marido. Tá? E a motivação, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Aí, o versículo 25 a 33. Você tem o grupo, que são os maridos. Qual é o imperativo? Amar a esposa. O marido que ama a esposa não trata mal, não xinga, não bate. Pelo contrário, cuida dela, apacenta a alma dela, tá? Se dedica a ela, protege ela. Uma mulher que tem todas, encontra essas virtudes em um homem, em um marido, que é cheio do Espírito Santo, ela não tem dificuldade de ser submissa. Então, Paulo não é machista. Longe disso. Aí, qual é o desenvolvimento para o marido? Ele deve amar sua esposa como a seu próprio corpo. Tá?
Assim, qual é a motivação? Assim como Cristo se entregou para a igreja, pela igreja, o marido deve se entregar pela esposa, dar até a vida por ela. Aí os versículos de 1 a 3, capítulo 6. Qual é o grupo agora? Os filhos. Qual é o imperativo? Obedecer aos pais. Imperativos são ordens. Qual é o desenvolvimento dessa ordem? No Senhor. Qual é a motivação? O mandamento de honrar os pais e a promessa de vida longa, que Paulo cita, os 10 mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos. Aí vem o versículo 6 e 4. Qual é o grupo? Os pais. Qual é o imperativo? Não provocar a ira dos filhos. Qual é o desenvolvimento disso? Mas criem, tá? Qual é a motivação? Na disciplina, na demonstração no Senhor. Aí vai os escravos, os senhores, tá? Enfim, é maravilhoso. Show de bola, tá? E aqui ele começa o texto, esposas e maridos, tá? Você tem os imperativos. Primeiro você tem a responsabilidade de submissão das esposas, versículos 22 a 24. Aí o primeiro imperativo, que é uma ordem. A esposa deve se sujeitar ao marido. Ele explica, você tem o texto grego, tá? A tradução dele e o comentário. E por aí vai. Tá? Deixa eu pegar agora aqui o que o irmão me pediu, meu amigo, sobre ler um pouquinho sobre a eleição, né? Tem aqui, que é o versículo 4. E aqui você tem um discurso na página 190 sobre a eleição, tá? Ele começa falando o estudo da palavra grega aqui, no uso clássico, tá? O uso na Septuaginta, que é a versão grega, tá? A tradução grega do Antigo Testamento, tá? Que traduziu o Antigo Testamento para o grego. Ele vai te dar as ocorrências, enfim. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Depois, ele vai falar o uso no grego koiné, que esse período é do ano 300 a.C. até o ano 550 depois de Cristo, como a palavra eleição era aplicada, tá? E o uso do Novo Testamento. O verbo é usado 22 vezes no Novo Testamento. 11 vezes em Lucas, aqui você tem as passagens, tá, de Lucas. 5 vezes em João. 4 vezes em Paulo. E as 2 outras vezes em Marcos. Marcos 13:20 e Tiago 2:5. É sempre um aoristo. Um aoristo, no grego, traz uma ideia de um ato passado, né? Um ato já acontecido. Na voz média, com exceção da passagem textualmente difícil de Lucas 9:35, em que pode ser um verbo no perfeito, tanto na voz média quanto na voz passiva, conforme observado a um uso sistemático do aoristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, embora o aoristo não ajude a definir objetivamente o tipo de ação. É interessante o fato de os autores não terem usado o presente ou perfeito, o que teria definido mais especificamente como o autor concebia a ação. Dessa forma, o contexto determina o tipo de ação. Aí ele vem explicando, né? Então, a eleição é escolha, gente. Ele vai falar aqui. É escolha. Então, eu marquei aqui algumas... tudo aqui é precioso, mas eu marquei aqui porque é bem longo, né? Esse discurso aqui. Então, ele fala aqui, Portanto, quando Deus escolhe pessoas como suas, isso não significa que haja aversão às não escolhidas. Por outro lado, não há indicação de que as pessoas escolhidas tenham direito de reivindicar algo a Deus, e que por esse motivo Deus seja obrigado a escolhê-las. Deus escolheu por pura graça, não foi por mérito. Eu não tenho mérito, você não tem mérito, foi por pura graça. O ato de escolher é um ato de graça, não de dívida. Deus não tem dívida para comigo. Eu vou escolher o Elias, porque o Elias é bonzinho, o Elias é gente boa. Então eu estou em dívida com Elias, então eu vou escolher ele, para ele não ficar bravo. Não é isso. O ato de escolher é um ato de graça, não de dívida. Show, né? Depois ele vai falar aqui, concluindo. O uso da palavra grega, aqui, eleição, no Novo Testamento, reflete seu uso no grego clássico, no Antigo Testamento e no grego koiné.
A escolha não foi feita às cegas, mas com conhecimento de todas as opções. O sujeito do verbo escolheu não por causa de uma aversão àqueles não escolhidos, nem porque os escolhidos tivessem direito de reivindicar algo que obrigasse o sujeito a escolhê-los. A voz média expressa o fato de que o sujeito escolhe, nesse caso Deus, né, com intenso interesse pessoal em relação ao objeto em vez de uma escolha aleatória e pessoal. Por fim, na maioria das vezes, Deus é o sujeito do verbo. Em todos os casos, o verbo mostra a graça de Deus porque ele toma a iniciativa. Quem escolhe é Deus. E ele escolhe para ter um relacionamento. Aí ele vem aqui, ó. A aplicação deste estudo ao contexto de Efésios, capítulo 1, versículo 4, mostra que Deus é aquele que escolhe o crente. Sua escolha do crente é feita à luz de todas as opções conhecidas, a saber, da raça humana, em sua totalidade. Nesse contexto, assim como em todos os outros, não há referência alguma àqueles não escolhidos. E, portanto, não há distinção, não há indicação de aversão a outros seres humanos. A voz média expressa interesse pessoal de Deus na escolha. O crente é escolhido para benefício do próprio Deus. A ação toda mostra a graça de Deus em tomar iniciativa. Isso revela que ele escolheu livremente o crente por causa de sua graça, não porque foi obrigado a fazê-lo, em virtude de algum direito que o crente poderia reivindicar de Deus. Nós não merecemos nada. Foi pura graça. Como na maioria dos outros casos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, usa-se o aoristo. Embora o aoristo em si não descreva o momento da ação, aqui a ação passada é indicada pela expressão preposicional descritiva que segue antes da fundação do mundo. Schrank afirma que essa é a única vez no Novo Testamento que a palavra é usada, a palavra eleição, com uma ênfase clara na eternidade. Nós somos escolhidos na eternidade. Portanto, conhecendo todas as opções, na eternidade passada, Deus escolheu com interesse pessoal o crente, que não tinha nenhum direito de reivindicar algo de Deus. Aqui ele vai dar agora, para fazer um exame da doutrina da eleição, baseado no livro de Marcus Barth, que foi filho de Karl Barth. E o livro é Eleição em Cristo versus Determinismo. E ele refuta vários pontos do Marcus Barth, filho de Karl Barth, que ele, tentando refutar o determinismo, né? E ele comete vários equívocos. Primeiro, que ele defende a ideia do pai, porque para Karl Barth ele tinha uma ideia, ele dizia que não, mas era universalista. Karl Barth dizia que todos são eleitos. Todo ser humano, toda a raça humana é eleito. São eleitos. Só que uns reconhecem a sua eleição, outros não reconhecem. E essa ideia, o filho dele, Marcus Barth, repete aqui. E o Horner, ele refuta, tá? Ele refuta ponto a ponto das ideias equivocadas de Marcus Barth, mais uma vez repito, filho de Karl Barth, no seu livro Eleição em Cristo versus Determinismo. Esse livro não foi traduzido para o português, né? E talvez nunca será. Ele fala aqui, ó, que o Barth, ele confunde eleição com salvação, tá? Enfim, mistura tudo, ele vai refutando. Tá? Muito bom essa. Todos os discursos aqui são tops, todos. E ele conclui aqui, ó. Deixa eu só concluir aqui, tá? Ele fala assim, ó: no fundo, ninguém busca a Deus. E ainda assim, em sua graça soberana, ele escolhe alguns para a vida eterna em sua presença. Sua escolha foi feita com pleno conhecimento de todas as opções e com intenso interesse pessoal. Não de uma maneira impessoal e aleatória. O crente talvez se consolem com o fato de que aquilo que Deus começou na eternidade passada será consumado na eternidade futura. Maravilhoso, né?
Aí qual é a causa da eleição? É a predestinação para a filiação. É o versículo 5 que ele vai falar o que é predestinação, fazer uma exegese da palavra e por aí vai. Tá? Se eu botar um pouquinho aqui, ó, você pegar o versículo 3, que ele vai trabalhar palavra por palavra, né? Deixa eu pegar aqui o versículo 3, é muita coisa, gente, meu Deus. Aqui, ó, a provisão de bênçãos espirituais. Aqui você tem um texto grego. A tradução: bendito é o Deus e Pai. Ele vai explicar a palavra bendito. Por que Deus é bendito? Isso era muito comum, porque os judeus, né, sempre nas suas orações, eles sempre bendiziam o nome de Deus. Porque Deus é bendito? Porque Ele é santo, porque Ele é majestoso, porque Ele é poderoso. Você vê essas expressões no Antigo Testamento. Tá? E Paulo é judeu, né? Então, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nos domínios celestiais em Cristo, ou nas regiões celestiais. Então, ele vai explicar palavra por palavra. Bendito, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que significa isso, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual. Que bênção espiritual é essa? Nos lugares celestiais ou regiões celestiais em Cristo. O que significa regiões celestiais? Ele vai explicar. Tá? Então você tem um comentário. Ele faz isso com todos os versículos, tá, gente? É bem esmiuçado. Aí ele vai explicando. Como por exemplo, ele trabalha aqui se você pega o versículo 2, que é a saudação de Paulo, ele pega a palavra graça, ele pega a palavra paz, eirene no grego, graça, haris, e vai explicitando de maneira espetacular. Tá? Espetacular. E no final aqui, ó, tá? Ele fala aqui, ó, só o versículo 3, tá? Em resumo, a lista a seguir responde a várias perguntas sobre bênçãos espirituais. Então você faz pergunta ao texto, ao versículo 3. Primeira pergunta: quem deu esses benefícios, essas bênçãos? Deus, que é o objeto de louvor e a fonte das bênçãos. É a resposta. A quem ele deu essas bênçãos? Aos crentes. Com que ele os abençoou? Com todo tipo de benefício espiritual, de bênçãos espirituais. Quarta pergunta: onde ele os abençoou? No mundo celestial, nas regiões celestiais. Como ele os abençoou? Em Cristo. Isso aqui dá até uma mensagem, já é uma mensagem. Que maravilha, né? Que maravilha. Ele resume, né, o comentário do capítulo, do versículo 3, né, com essas perguntas e respostas aqui. Aí você tem o terceiro discurso, em Cristo, a expressão em Cristo, que significa, que Paulo usa várias vezes nas suas cartas e na carta aos Efésios. Tá? E aqui você tem uma série de... aqui, ó. A expressão em Cristo e seus paralelos ocorrem 36 vezes no livro de Efésios. E se outras expressões semelhantes listadas abaixo forem incluídas, o total será 39 vezes. Então ele vai te dar aqui, ó, todos os versículos de Efésios que aparece essa expressão em Cristo. Olha só no grego, só grego, tá? Então talvez, gente, eu faça o quarto vídeo, né? Lendo aí outros versículos, né, o comentário do Ronald. Que olha, eu corri aqui, já estamos com 29 minutos. Eu já tenho que encerrar o vídeo. Passa muito rápido. Isso porque eu fui rápido, hein? Isso porque eu fui rápido. Tá? Mas todo o comentário, ele faz da exegese do texto, tá? Faz da exegese do texto detalhada. Depois ele aplica, ele faz a aplicação, tá? Mesmo aquele que não conhece grego, tá, vai entender quando ele aplicar. Porque ele traduz o texto e faz a exposição. Tá? Ele traduz o texto grego de Efésios ao pé da letra, na íntegra. Tá? Cita
a NVI, cita a NAA, cita outras versões conhecidas, famosas, tá? As melhores versões, enfim. Claro que as versões que ele cita aqui é em inglês, mas essas versões nós temos a NVI, nós temos a NAA, nós temos a NVT, tá? Nós temos a Almeida Revista Corrigida, nós temos a atualizada e por aí vai, tá certo? E aqui eu encerro o terceiro vídeo. Se vocês quiserem aí, eu posso fazer o quarto vídeo, tá? Lendo mais comentários do Honer sobre os capítulos e os versículos que faltaram aqui eu ler. Não deu para ler por causa do tempo. Ler não, né? Resumir, porque se eu for ler tudo, um versículo o cara usa 5, 6, 7, 8 páginas para comentar. É muita coisa, gente. É um comentário pesado, robusto, suntuoso, maravilhoso. É o melhor mesmo de Efésios. Eu não conheço os outros grandes comentários de Efésios. Eu conheço esse. Tá? E esse em português é insuperável, não tem para ninguém, não. E de todos os grandes eruditos, tá? Falam que é o melhor comentário de Efésios, quem sou eu para discordar, né? Quem sou eu para... Sou um peixe pequeno. Então, se vocês gostaram do terceiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, tá? Comente aqui se você gostou, se você não gostou, tá certo? E divulgue nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de bons materiais teológicos, bons materiais acadêmicos. Divulgue o nosso canal aí, faça esse esforço, já que você gosta do nosso canal, do nosso trabalho aqui para vocês, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe mais uma vez, até as próximas indicações.